Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, segundo desta terça-feira e cheio de informações, porque agora há pouco o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Danilo Bozan, um jogador que vem por empréstimo do Juventude até o final da temporada e tem passagens por vários clubes, Santos, Mirassol, Braga de Portugal. A gente vai trazer, é claro, detalhes de quem é esse atleta. Entramos em contato com uma setorista do Juventude que faz parte da rádio Web Jaconeiro. Ela trouxe aí detalhes de quem é o Danilo Bozan e se será importante para o Vasco no restante desta temporada. Então é claro, se você quer ficar por dentro de quem é este novo nome, novo contratado para o sistema defensivo do Vasco, fica até o final que a gente vai trazer detalhes. Iremos falar também sobre o David, atacante do Metalist da Ucrânia, que está livre no mercado. O Vasco foi até ele procurar a situação e tentar trazer o atleta. Vamos trazer aí todos os detalhes também, desta procura e muitas outras informações neste último dia de janelas do mercado do futebol brasileiro. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo do dia. Este é o nome deste conteúdo da parte da tarde e teremos ainda a terceira edição, que é o Boa Noite Gigante. Então é claro, se você curte o nosso conteúdo, se inscreva. Queremos demais chegar aos 64 mil inscritos e precisamos da sua ajuda. Deixe também o seu like, que é importantíssimo para fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas. Vamos tentar aí chegar na meta dos 1000 likes neste vídeo com conteúdo importante para você e também o seu comentário, se você acha que o Danilo Bozan será um bom reforço para o Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar falando sobre o novo reforço. Agora há pouco, por volta aí das 6h30, 6 horas da tarde, o Vasco, através do seu site oficial, anunciou a contratação do zagueiro Danilo Bozan, um atleta ainda novo, de apenas 23 anos, 1,85 m, que atua como zagueiro pelo lado direito do campo, porém também pode fazer o lado esquerdo e atuar em algumas oportunidades até mesmo como lateral direito. É um jogador cria das categorias de base do Mirassol, teve destaque no Campeonato Paulista de 2018, logo em seguida se transferiu para o Braga de Portugal, um clube inclusive muito grande no país, no caso na Liga Portuguesa, passou apenas uma temporada por lá, retornou ao Mirassol e girou. Passou por Atlético Paranaense, Figueirense e ano passado fez uma boa temporada pelo Santos. Disputou pelo Santos nesta última temporada várias partidas. No geral, foram 22 jogos no Brasileiro, 16 como titular, 9 partidas sem sofrer gols e ainda uma assistência. Uma média muito boa, sendo algo em torno de um desarme por jogo. E devido ao certo destaque que teve pelo Santos nessa última temporada, foi contratado em definitivo pelo Juventude no ano de 2021. Inclusive, ainda neste ano pelo Juventude, o Danilo Bozan fez aí 13 partidas, ou seja, das 14 disputadas pelo Juventude no Campeonato Gaúcho, o Danilo Bozan esteve presente em 13. Então demonstra que ele é um jogador que está em atividade, está com um condicionamento físico bom e era importante, inclusive, para o Juventude. Chega agora no Vasco. O Vasco já de fato confirmou a sua contratação. Ele vem por empréstimo até o final desta temporada, até dezembro. Inclusive agora há pouquinho o Vasco estava aí na troca de documentos. Os documentos já foram trocados. O Danilo Bozan está regularizado e pode já estar até mesmo em campo no sábado contra o CRB lá em Alagoas. E vai entrar em contato com a Mariana Nunes, setorista do Juventude lá da rádio Web Jaconeiro. E perguntei para ela, quem é o Danilo Bozan? Jogou 3 partidas pelo Juventude, foi relacionado para 14 jogos, é um atleta importante, tem qualidade? E ela trouxe detalhes aí deste novo reforço do Vasco da Gama. Então é claro, fala daí, Maria. Mas vou te dizer que ele é um bom jogador, eu acho que ele tem contrato com o Ju até 2025, salvo engano. Ele é um jogador bom. Ele é um pouco incerto, assim, nas decisões, tomada de decisão, às vezes ele vai, jogador novo, assim, tá precisando de uma bagagem, mas ele não comprometeu muito, apesar do campeonato bizarro que o Juventude fez no Gauchão, acho ele um bom jogador e, pra mim, posso até conversar com o pessoal, com outras pessoas, mas é justamente por perda de espaço, Ele não ia ser tão aproveitado e como ele tem contrato com o Jota 2025, ficar parado não é uma boa opção, Dar rodagem pra ele vai ser importante também, até pensando
se ele pega a bagagem de volta para a Juventude, Então, né? como vocês viram aí, né, ela deixou bem claro que foi um jogador bastante utilizado, inclusive num determinado momento do áudio que não apareceu para vocês, ela deixou bem claro que o Danilo Bozan foi utilizado, porque o jogador titular, que era o Paulo Miranda, acabou se lesionando no início da temporada e não pôde ser utilizado pelo técnico do Juventude. Então, devido a este motivo, o Danilo Bozan ganhou vaga entre os titulares, porém agora, com a chegada do Vitor Mendes, jogador que ontem a gente trouxe informações para vocês, que teve participações, foi titular do Juventude na última temporada e agora está regressando ao clube do Caxias do Sul, o Danilo Bozan, que já era um segundo jogador, né? Era o reserva do Paulo Miranda, mas como mesmo estava machucado, ganhou a titularidade. Mas agora com a chegada do Vitor Mendes, o Danilo Bozan irá perder ainda mais espaço, mesmo sendo titular nesse início de temporada. Porém, a mesma, né, no caso a Mariana Nunes, deixou bem claro que é um jogador bom, é um atleta de bastante qualidade. E eu perguntei para ela, Mariana, você acha que ele vai dar certo com a camisa do Vasco? E ela me respondeu. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras da Mariana. Eu acredito que vai dar sim, ele é um jogador bem técnico, tá? E só ainda um pouco imaturo, eu acho, né? Em questão de tomada de decisão, às vezes pega um pouco neste aspecto, né? Então, como vocês viram aí, né, trazendo alguns detalhes deste novo reforço do Vasco da Gama, o Vasco de fato já anunciou, é um jogador do Vasco, deve chegar ainda amanhã no Rio de Janeiro para ser um atleta em definitivo, treinar no CT Moacir Barbosa e quem sabe não estar presente entre os titulares, mas estar à disposição da comissão técnica para essa próxima partida de sábado. Pelo menos um jogador para o sistema defensivo chegou. Não havia condições realmente de o Vasco permanecer tendo o Eric Pimentel e o Zé Vitor, dois jogadores da Copinha, sendo aí o reserva imediato do Vasco da Gama. Agora é esperar, a janela ainda não fechou, temos até meia-noite para chegar novos jogadores e, é claro, a expectativa é muito pequena, é mínima de chegar novas contratações, mas podem aparecer. Antes de seguir o vídeo, eu quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários se você acha que o Danilo Bozan é um bom reforço. Lembrando, não vem para ser titular, o titular é o Juan Quinteiro e também o Anderson Conceição, vem apenas para compor elenco. E além disso, né, outro nome que também surgiu nestas últimas horas no Vasco é o atacante David. Para quem não sabe, o David é um jogador aí que pertence ao Metalist da Ucrânia, jogou nesta última temporada pelo Vitória, sendo inclusive o grande destaque do clube baiano pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Marcando alguns gols, dando algumas assistências e devido ao seu destaque que teve, ele que é um ponto esquerda, posição carente no atual elenco do Vasco, ele foi comprado pelo Metalist da Ucrânia. Inclusive, né, não atuou muito por lá devido ao conflito que ocorre no país, entre Ucrânia e Rússia. Logo após esse período, ele regressou ao Brasil, esteve muito perto de fechar com o Atlético Paranaense, chegou até mesmo a viajar ao Paraná, realizar alguns exames médicos, porém no finalzinho da contratação, da realização da assinatura, houve alguns problemas entre Metalist da Ucrânia e também entre Atlético Paranaense, ou seja, regressou e ele permanece agora na Bahia, treinando de maneira particular e esperando propostas. Ele está esperando ofertas de clubes do futebol brasileiro, ofertas, lembrando, que podem acontecer até a meia-noite de hoje. Ou seja, é um jogador de bastante qualidade, de 22 anos, 1,79 m, e foi confirmado que o Vasco fez uma procura por ele nestes últimos dias. A gente já trouxe essa informação no vídeo de ontem, no Boa Noite Gigante, no último vídeo do dia, que o Vasco teria sim procurado e sondado a situação do David. Porém, a gente foi buscar mais informações, estamos tentando inclusive entrar em contato com os seus representantes, mas de momento o que foi passado é que não existe nenhuma negociação em curso. Houve a procura do Vasco, o Vasco procurou pelo atleta, mas neste momento não há negociações. Pode, é claro, ainda correr nas próximas horas, mas por enquanto, neste último dia da janela de transferências, o Vasco não negocia com o atleta, o que seria uma pena, pois é um excelente jogador, se destacou pelo Vitória e seria importante aí para disputar posição durante esta temporada. E para finalizar o vídeo, falar sobre duas situações. Com relação primeiramente ao Matheus Barbosa, volante do Vasco, que não foi relacionado para as últimas partidas contra o Vila Nova, nas semifinais, aliás, do Campeonato Carioca contra o Flamengo, devido a uma lesão, e tivemos a informação que pode voltar a ser relacionado e estar à disposição da comissão técnica no sábado contra o CRB. O jogador estava numa fase de transição com o departamento médico para o campo durante essa semana, está inclusive nesta fase, e caso responda bem, durante esses dias, pode viajar com o elenco para Maceió e estar à disposição do técnico Zé Ricardo para o jogo contra o CRB.
B. E para finalizar, eu quero falar sobre o JP Galvão. Para quem não sabe, hoje pela parte da manhã, o Vasco anunciou oficialmente que alguns atletas de suas categorias de base estarão, aliás, de saída. Dentre eles, o JP Galvão. Para quem não sabe, o JP Galvão é um cria das categorias de base do Vasco da Gama. Um atleta, inclusive, de bastante qualidade, na minha opinião. É um atleta novo, de apenas 20 anos, 1,84 m, 75 kg e sendo titular absoluto do Sub-20 do Vasco, inclusive Sub-20 esse que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente, não teve oportunidade nesses dias pela equipe profissional. E devido a isso, o Vasco deixou ele de lado. Ele, inclusive, segundo o próprio Vasco da Gama, é a quarta opção do elenco, estando atrás do Everton, do novo contratado Gabriel Dias e do Leonardo Matos. Porém, na minha opinião, é um jogador de excelente qualidade. Inclusive, teve determinado momento treinando com a seleção brasileira, porque é visto pelo futebol, pelos alta cúpula do futebol brasileiro, né, que no caso é a própria seleção, como um jogador de destaque, como uma promessa do nosso futebol. Infelizmente, não vinha tendo oportunidade entre os profissionais. E o Botafogo, inclusive comprado agora há pouco, né, pelo John Textor, estando iniciando esse processo de SAF, está criando um time B, é o Botafogo B, que no caso seria o segundo time do Botafogo, onde alguns jogadores que não estão sendo utilizados pelo time principal vão para esse time B, ganham ritmo de jogo, ganham entrosamento e caso se destaquem por lá, vai para o time principal. E o JP Galvão foi contratado para isso, para ir para esse time B, um jogador de qualidade, uma promessa do Vasco, saindo de graça praticamente do Vasco. Ele vai por empréstimo até novembro, ele tem contrato com o Vasco até janeiro dessa temporada, porém com um passe fixado. Caso o Botafogo se interesse pela sua compra, o Botafogo comprará 60% do seu passe e o Vasco ficará com outros 40%. Valor não foi divulgado, não foi compartilhado, mas muito provavelmente não será um valor alto. A gente não pode cravar, confirmar nada, mas por análise que a gente tem de mercado, não será um valor que passe ali dos 10 milhões, 7 milhões de reais, inclusive devido à sua posição que é lateral direita. Mas eu falo sobre isso porque eu fiquei muito chateado com essa informação, porque é mais um atleta da nossa base que tem pouca oportunidade no profissional. O JP Galvão não atuou pela equipe profissional do Vasco e agora sai de graça. Um atleta que teve bastante qualidade, tem passagens por seleção brasileira e devido a, mais uma vez, na minha opinião, falta de planejamento da diretoria, sai de graça. É complicado, é tenso, mas a história se repete. Com o Lucão, com o Andrei, que se destaca agora pelo Coritiba, com o Evander, que está lá na Dinamarca brilhando, e agora com o JP Galvão. Mais um cria sendo desvalorizado dentro do Vasco da Gama. É triste, é tenso, mas eu tinha que vir aqui, como se fala, desabafar sobre essa situação. Eu já trouxe essa notícia pela parte de manhã, fiquei muito chateado e decidi retornar para falar sobre isso, compartilhar para vocês a minha opinião, que é mais um cria, mais um ativo da base sendo desvalorizado pelo departamento de futebol. É complicado, é triste, ao lado dele outros 3 também se despedem, estarão indo para Ponte Preta até o final da temporada por empréstimo. Esse é o Vasco, esse é atual o nosso clube. Mas esse foi o vídeo, se curtiu deixe seu like, se inscreva, muitas informações, vamos falar Gigante quente e 11 horas retornaremos com um Boa Noite Gigante, contamos, é claro, com a sua presença. Desculpe por hoje, né, os horários estarem completamente diferentes, um vídeo que era para ser 11 saiu 2, 3, eu quase, outro vídeo que era para sair 5h30 tá saindo 7h30, mas amanhã retornaremos com o nosso horário normal. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e te espero novamente agora no Boa Noite Gigante. Abraço, rapaziada!